Esta conferência será gravada agora. Então, pessoal, boa noite. Eu sou o Carlos, sou assistente sul do CBT, que é o Time Nacional de Campus Building da IF. Eu junto com o Edu, né? O Edu, ele é assistente também na Sul e a gente divide os comitês da regional de vocês. Eu não sou da Regional Sul, tá? Sou da Nordeste 2, pertinho de você, né? Do outro lado do país. Eu sou de Vitória da Conquista, do comitê local da FASA. E hoje eu vim falar um pouquinho para vocês. Na verdade, falar um pouquinho não. Eu vim dar uma capacitação a vocês sobre team building, construção de time. E, de certa forma, falar um pouquinho sobre EF, falar um pouquinho sobre o eixo de campus building, o eixo de treinamentos, etc. Aqui a gente tem dois comitês locais, até onde eu sei, né? Que é o comitê da Positivo e o comitê da UNOESC. A UNOESC, para quem não sabe, é um comitê recente dentro da EF, né? Não pleno. Foi na última AG que os meninos entraram. Talvez vocês tenham visto pela movimentação lá no grupo, né? No grupo da Regional Sul. E a Ana, eu estava conversando com a Ana, eu acho que já tem uns eu acho que tem um mês depois do início da quarentena, a gente estava conversando para iniciar esse ciclo de capacitação com vocês. E até que enfim saiu essa capacitação, né? Então, antes de tudo, eu queria que vocês me respondessem aí, pode ser pelo áudio, pode ser pelo chat. Quem aqui tem noção do eixo de treinamento da IF? Tem noção básica, não tem? Não sabe o que é? Vocês sabem? Me ajudem. Olha, eu já ouvi falar, mas eu não sei a fundo o que se treina, qual que é a diferença do treinamento para uma atividade normal, assim. Não sei muita coisa, não. Uhum. Alguém? Alguém que sabe? A Marina, eu fiz uma capacitação para a Marina, tipo, às 11 horas da noite, já tem 2 semanas, a Marina sabe. Fala aí, Marina, o que é que tu acha? O que é o eixo de treinamentos? Aprendendo. Alguém, gente? Precisa de uma pessoa para falar, tá? Preciso da participação de vocês. É uma ferramenta muito legal, tá? Vocês não estão para papo hoje não, eu percebi. Então, vamos lá. Então, dentro da nossa federação, a gente tem vários eixos de atuação. Educação médica, direitos humanos, o de intercâmbios, pesquisa, representatividade. E o eixo de treinamentos, que é o CAPS Building, ele é um desses que contemplam, né, a nossa federação, a FMSA Brasil. Vejam que eu falei eixos. A gente tem eixos de atuação e a gente tem os comitês permanentes. SCOM, SCORE, SCOPES, né, SCORP, etc. Mas a gente fala mais pelos eixos de treinamento, pelos eixos de atuação. Né? E o CAPS Building, ele é esse eixo de treinamento que ele é o centro de tudo. Por quê? Ele é a espinha dorsal da IF porque basicamente todo o processo de estruturação, capacitação, treinamento passa pelo nosso eixo. Então, você pense, para eu falar hoje aqui para vocês, eu tive um treinamento de comunicação antes. Então, eu fui capacitado para estar capacitando vocês. E vice-versa, vocês estão sendo capacitados para capacitar outras pessoas. Quem está com o áudio aberto, gente? Pronto, acho que fechou. Então, é isso. E dentro do nosso eixo de treinamento, o CAPS Building, a gente pode dividir ele de algumas formas. Por exemplo, hoje, a nossa diretora, a diretora nacional do CAPS Building é a Dani, né? Então ela responde a nível nacional a esse eixo. A gente tem uns assistentes, né? Nós, os assistentes do CBT, a gente auxilia ela nesse processo de capacitação, de estruturação. A nível local, o que a gente tem? Nós temos os treinadores, que são formados nos workshops, e nós temos o diretor local em treinamentos, né? Que é o LCBD, que é, de certa forma, como é que eu posso falar? É um diretor novo, assim, nos últimos 2 anos que começou a surgir mais na EF, porque antigamente não tinha uma pessoa responsável pelo eixo de treinamentos e capacitação do comitê local. Quando eu falei em workshop, algumas pessoas devem não saber, outras devem saber, já ouviram falar e tal. O que acontece? Na nossa federação, para você se tornar treinador, você faz um workshop. Workshop são eventos internacionais da FMC, que a FMC Brasil cedia para a formação de novos treinadores. A gente tem diversos tipos de workshop.
TNT, TNHRT, TMAT, IPET, PHLT. Esses treinamentos eles são voltados para eixos de atuação. Lembra que eu falei dos eixos? Então, PHLT é um treinamento voltado para a saúde pública. Tem um treinamento voltado para a educação médica, o TMAT. O IPET é um treinamento voltado para outro eixo de atuação, etc. E o treinamento para formar treinadores, assim, no sentido generalista da fala, é o TNT, que é o Training New Trainers. Esses workshops, eles acontecem anualmente. Esse ano, por conta da pandemia, claro, não aconteceram. Mas qualquer comitê local da federação pode sediar. Então, é como se fosse um AG. A diretora nacional, no início do ano, manda uma cartinha, os comitês interessados em sediar esse evento, eles se inscrevem. E, pessoal, é um evento super tranquilo. Você sediar um evento nacional no comitê local de vocês, reunir pessoas da sua regional, de outras regionais, é um momento muito importante. E eu até brinco que o TNT é um momento de... Quem já foi na AG vai entender. O TNT é um momento de imersão mais importante do que a própria AG. Porque na AG acontecem muitas coisas, vocês não têm um momento de imersão com aquelas pessoas, criar uma amizade, criar um vínculo. E no TNT a gente tem muito isso. Mas, deixando de enrola, né? Vamos falar um pouquinho hoje sobre Team Building, construindo um time. E essa é a agenda, eu vou fazer a apresentação, definir o que é o time, as características, estratégias, etc. E eu queria passar a bola para vocês. Como eu falei, eu precisar muito da participação de todos. O que é um time? Quem se arrisca a falar? Agora tem que falar no áudio, viu? Não tem que escrever, não. Alguém se arrisca? O que é um time? Gente. Oi, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Eu diria que um time é um grupo de pessoas que tem o mesmo objetivo e colabora um com o outro para conseguir realizar esse objetivo e se ajudar uns aos outros a alcançar juntos o que desejam. Boa. O que mais, gente? Bom, pessoal, sábado à noite, vamos se soltar aí, tá? Tenham medo, não. Já basta tanto de aula EAD, vocês estão ouvindo. Tá na hora de participar. O que é um time, além do que a Ana falou? O que vocês acham? Eu acho que mais ou menos o que a Ana falou ali, de estar junto para um objetivo comum, assim. Então, por exemplo, um time de marketing, todos cuidam dessa parte de divulgação. Mas, ao mesmo tempo, tipo, a IFMSA Brasil local positivo, assim, é um time também que está unido para promover a IF localmente. Enfim, acho que é alguma coisa assim, meio conjunto. Entendi. E uma equipe? É a mesma coisa que um time? Em um grupo? Vocês acham que? Treinamento é bem construtivista do pessoal, né? Aqui é PBL, tá? Então, precisar de vocês. Ninguém? Então tá. Eu tenho a impressão que a equipe é um pouco menor que um time. Eu não sei se faz muito sentido, mas quando eu penso em equipe, eu penso num grupo menor de pessoas. Você pensa em número, né? Entendi. Tá. E se eu falar para vocês que existem diferenças, e essas diferenças são exorbitantes. Vocês falar, a Ana falou para mim, né? Ela simplificou basicamente o que é um time, né? Ela sintetizou muito legal, uma maneira muito fácil. E se a gente for ver os conceitos no pé da letra, o que é um grupo, o que é um time, o que é equipe, antigamente as pessoas só diferenciavam grupo de time. Com o passar dos anos, né, especialmente nos últimos 2 anos, as pessoas começaram a estudar mais sobre relação interpessoal, sobre grupos, etc. E a gente tem hoje que grupo são pessoas reunidas por um propósito comum. Como assim? Veja só, vocês vão pegar o ônibus para ir para a faculdade. Quando você chega no ponto de ônibus, você tem um grupo de pessoas. Esse grupo de pessoas, eles têm um propósito comum, não tem? Qual é o propósito dessas pessoas? Irem para a faculdade. Então, todo mundo que está ali é um grupo. Mas vejam que, embora todos estejam indo para a faculdade, ao longo do caminho, será que todo mundo realmente vai para a faculdade ou cada um vai parar num ponto diferente? Num ônibus, vai todo mundo para o mesmo lugar? Não vai.
Então, o conceito inicial é que grupo são pessoas reunidas que podem ter um propósito em comum, né? Um grupo de pessoas do ônibus, ou um grupo, um grupo de trabalho, né? Fazendo trabalho da faculdade, trabalho de fisiologia. É um grupo que tem um propósito em comum. Mas elas não estão comprometidas entre si. Como assim comprometidas? Elas não dependem uma da outra. O sucesso de cada um não depende, né? Então, se pessoa X ela não está bem ou ela se dá mal, ela não vai interferir na outra pessoa. Então, um grupo é isso, pessoas com o mesmo propósito, mas que elas não têm uma interdependência entre si. Elas não se comunicam, elas não interagem. A mesma coisa no cinema. Você vai para o cinema, o propósito de todo mundo ali no cinema é assistir um filme. Então, um grupo de pessoas que vão assistir um filme. Só que não existe uma interação, não existe uma comunicação. Até porque, né, durante o filme não vai conversar. Enfim. E equipe, né? Equipe são as pessoas reunidas com um objetivo em comum. Já muda, né? Já muda no sentido de que eles têm um objetivo junto. E não é só um propósito. Não é só assistir um filme, né? E numa equipe, ao contrário do grupo, se aquele objetivo ele não é atingido, há falha. A falha como assim? Então, cada pessoa depende da outra naquela equipe. Então, grupo, as pessoas não têm dependência. Equipe, as pessoas têm dependência, sim. Então, quem já trabalhou, quem já fez trabalho em grupo, todo mundo já fez trabalho em grupo, tutoria, etc. Já sentiu na pele, né? Toda a questão do comprometimento de uma equipe. Quando as pessoas elas não se comprometem, né? Quando as pessoas falam que vão fazer tal coisa, elas não fazem. Ou quando elas dizem que vão, ou quando elas deixam de fazer. Ou, na maioria das vezes, também, quando as pessoas fazem além do que aquilo que era para fazer, ainda reclamam. Isso é uma questão que acontece bastante, mais do que a gente imagina. Então, a equipe ela tem uma diferença do time. Qual é a diferença da equipe para o time? É que a equipe, pessoal, a equipe ela não tem liderança. Tudo a gente vai falar de liderança. Num time, além de ter uma liderança eficaz, ou seja, um grupo de pessoas com o mesmo objetivo, que tem uma liderança, essa liderança, ela delega cada uma das funções às pessoas no time, diferente da equipe, né? As pessoas no time têm sua responsabilidade, elas sabem o que fazer, elas sabem o propósito delas para atingir aquele objetivo. Uma partida de futebol, então, o goleiro vai ter que defender, o atacante vai ter que fazer gol. Então, isso é um time, né? Uma equipe não tem essa noção, não tem esse feedback de fazer todas as funções independente de ter um líder ou não. E se a gente for fazer uma definição aqui básica, um time é um número de pessoas com habilidades complementares que vão estar sempre comprometidas em um propósito comum. E elas são mutuamente responsáveis, aquilo que eu estava falando para vocês. Então, todo mundo sabe o que deve fazer, né? E elas se ajudam. Então, se eu estou dentro de um comitê local meu, eu sou diretor local de atividades, né? Diretor local de educação médica. Só que o meu amigo, que é diretor local de saúde pública, está com dificuldade para fazer eventos, ou ele não teve a capacitação necessária para aquele cargo. Eu, enquanto diretor local de educação médica, tenho um dever de ajudá-lo. Ah, mas esse é o dever do presidente local. Não, calma. É isso que vocês têm que começar a entender a partir de agora. Um time, embora tenha liderança, embora tenha o comprometimento de cada um, o sucesso de todos depende do quê? Está todo mundo 100%, com as habilidades 100%, né? Então, se uma pessoa não está com as habilidades, boas, né? Não tem as boas habilidades, não está com bom desempenho, é o seu dever ajudar. E aí que a gente começa a entender a construção eficaz de um time, a construção de times de sucesso, de comitês locais de sucesso, de grupos de sucesso, grupos não, falando assim, de times, né? De reunião de pessoas, né, que acaba que um time é um grupo mais evoluído de sucesso, porque é o compromisso de cada um, né, que vai levar ao melhor estágio. E diferente de um grupo, o time é uma coleção de pessoas que se unem com um objetivo, como eu falei, né, e os membros de um verdadeiro time, o objetivo em comum é mais importante que os objetivos pessoais. Isso é um ponto crucial dentro de qualquer atividade dentro da FMSA Brasil. Quantas pessoas dizem estar inseridas naquele lugar, dizem estar fazendo por todos, mas na verdade a gente sabe que elas estão fazendo por objetivos pessoais. Isso é uma coisa que acontece e a gente tem que saber lidar, né?
vou botar para fora a pessoa do comitê. Não. Você tem que saber lidar com esse tipo de situação, porque ocorre bastante, né? Agora, na pandemia mesmo, a gente vê muita... Todo mundo tá criando Instagram. Nada contra, meu pessoal. Quem tem Instagram, quem blogueirinho aí, super gosta, eu acho legal. Mas e o propósito, né? A gente falou do time, que o time tem que ter um propósito, tem que ter um objetivo. Aí essa pessoa, ela é diretora local do comitê e ela faz um evento, beleza. Só que nesse evento, esse evento diretamente não vai beneficiar o comitê local. Ela só está fazendo esse evento porque vai ter a imagem dela estampada lá. Ou, de certa forma, ela vai ganhar alguma coisa por fora. Então, esse tipo de situação, esse tipo de acontecimento, ele interfere bastante, né? Então, os objetivos pessoais, eles não podem se confrontar com os objetivos do time. E esse é um fator que, inclusive, interfere bastante na coesão dos times hoje em dia. As pessoas têm que ter as metas comuns, né? E as características de um time, como eu falei, visão, propósitos claros, comprometimento, compartilhamento, papéis e responsabilidades claros. Quando a gente está falando de papéis e responsabilidades claros, é tipo assim, vocês da Positiva provavelmente estão numa diretoria nova, certo? Então, se vocês estão na diretoria nova, provavelmente as pessoas elas ainda não sabem diretamente, né, regimentalmente, o que é o dever de cada uma. E é uma coisa que eu faço bastante, é tirar print do regimento, né? Tira o print do regimento e cola. Cola na tua área de trabalho, cola no teu celular e desenvolve seu planejamento estratégico baseado naquele regimento. Por quê? Quando a gente fala de responsabilidade, às vezes a gente esquece de fazer. Isso é de pessoa X, isso é de pessoa Y. Beleza. Mas você tem que saber que aquilo é sua responsabilidade, aquela função, vocês têm que saber delimitadamente a função de cada um, né? E ter a confiança e responsabilidade de executar. E quando eu falo em confiança, eu falo em responsabilidade, eu estou falando também em sucesso, né? Sucesso dos eventos. Quando a gente conversa, quando a gente fala sobre times, com a equipe, inevitavelmente a gente tem que falar de ações. Por quê? De eventos. Porque os eventos, na verdade, né, eles são o principal motor, né, do comitê local. Quando a gente faz um evento, a gente investe tempo, a gente investe em ideias, a gente investe em sentimentos, né? Porque a gente torna aquele evento nosso, nossa, é o meu evento, o evento do SCOM, o evento do Scora. E celebrar o sucesso desses eventos é muito importante. Quando a gente fala lá no treinamento de motivação, eu sempre abordo um pouco mais sobre a questão de comemorar os sucessos, comemorar as nossas conquistas. E dentro do time, a comemoração, principalmente do líder, né? No caso, do presidente local, dos diretores, para com o comitê, é de fato essencial. Por quê? Primeiro, você aumenta a motivação daquela pessoa, do público. Segundo, aquelas pessoas elas vão se sentir com maior corresponsabilidade para ajudar vocês. Então é aquilo. Cada um sabe a sua função, cada um vai fazer o que está delimitado no regimento, mas do que adianta tudo isso se a gente não tem inovação, criatividade e, acima de tudo, perspectiva? A perspectiva é a melhor coisa, né? Você tem uma meta, você tem um horizonte para você chegar. E tudo isso, claro, tem que ter o quê? Feedback. Feedback constante entre todos do time. Passou aqui. E aí, pessoal? Já que a gente sabe o que é um time, todos os grupos precisam se tornar times? Gente, se vocês puderem me ajudar. Se eu puder responder, desculpa interromper alguém, mas eu Pode acho falar. que dentro de um movimento estudantil, tipo a IF, um centro acadêmico, que você engloba, você representa muita gente, eu acho que precisa ser um time. Tipo, esse tipo de organização, ele precisa ser um time, sim. Porque senão fica muito várzea. Tipo, se não tem alguém liderando e não tem alguém liderando junto e as pessoas têm um propósito em comum, mas elas estão se auxiliando e ao mesmo tempo elas, tipo, entre aspas, recebem uma ordem para fazer uma coisa específica, né? Sim. Alguém pode me dar um exemplo de uma equipe, né, de um grupo que não precisa se tornar time? Vocês têm algum exemplo? Bom, acho que tipo,
a turma da faculdade não precisa se tornar um time, tipo, tá todo mundo só na mesma sala aí. Seria legal se tivessem pelo mesmo objetivo, mas não sei se é uma equipe, talvez, um grupo. É um grupo, por quê? Todo mundo tem o mesmo propósito, mas o sucesso de cada um, tirando os casos, né, de tutoria, etc., o sucesso de cada um não depende, né? Não depende do colega, não depende do outro. Então, de certa forma, o ideal seria ser uma equipe, ser um time, mas geralmente a turma da faculdade é um grupo. Então, forma um grupo para uma atividade, como eu falei, um grupo de fisiologia, né? Agora, uma liga já muda o esquema. Por quê? É um grupo, sim, mas vocês têm um objetivo, vocês têm propósito, vocês têm delimitação de como é que fala, de responsabilidades. Então, vocês têm que se tornar um time. Os conceitos iniciais, eles são muito chatinhos, mas isso é importante para o início da capacitação, para vocês irem entendendo ao longo do tempo, principalmente para quem é novo. Tá. E para formar um time, como qualquer coisa na vida, existem alguns estágios. É o form, o storm, o norm, o perform. Alguém já ouviu falar sobre isso? Esses estágios para formar um time? Porque como é que forma um time? Aqui, ó, tá eu, a Giovana, a Gabriela, a Marina, aí todo mundo, vamos fazer um time, vamos. Não, não é assim. O que é que vocês acham? Quais são os passos? Existe um passo a passo para formar um time. Sim? Vamos botar aqui no chat. Vamos fazer um time. Não, tem uma historinha por trás. Ninguém conhece? Ninguém ouviu falar? E esses estágios são muito importantes. Talvez a gente não conheça, né, vocês não conheçam pelos nomes, mas a partir do momento que eu começar a falar, que eu começar a contar essa história, vocês vão entender. A tempestade de ideias, colocar elas no papel, pôr em prática de maneira mais efetiva. Eu não entendi. O que tu quis falar com isso? Sim. Entendi. Pode ser. Né? Dentro do que tu falou, dentro dessas fases vai ter um. Então vamos começar. Forme. O que vocês veem na imagem? O que vocês entendem dessa imagem? E, pessoal? Uma pessoa, tipo, ajudando a outra aí. Sim. Como reflexões. Reflexões no sábado à noite. Tipo, coisas mais profundas. Vocês estão muito quietos. Chamar um amiguinho para perto. Pode ser. Qual é o passo básico para iniciar alguma relação? Eu não conheço metade de vocês. Se eu quiser fazer um time, o que eu preciso? Qual é o passo básico? União. Eu diria que os membros do time sejam capacitados também, né? Para que cada um possa exercer sua função de uma forma eficaz. É um ponto importante. Mas dentro do Form, quando ele fala assim, quando eu estou colocando essa imagem, vocês falaram uma pessoa ajudando a outra. Quando eu falei, qual é o passo básico para iniciar alguma relação? Né? Aí Giovana colocou, chamar o amiguinho para perto. Sim, eu chamar o amiguinho para perto, mas além disso, é você dar o primeiro passo, você se conhecerem, né? Como o Fábio colocou, conhecer as pessoas, suas personalidades, suas habilidades. Isso é o primeiro passo. O primeiro passo para formar um time é isso. Você se conhecer, você saber quem é o outro, o nome, onde mora, o que faz, o que não faz. Isso é primordial. Isso na verdade, é o mínimo que vocês precisam saber. Por quê? Porque nesse primeiro momento, não só o otimismo toma conta do lugar, quando você conhece uma pessoa nova, mas também um receio, né? Tipo assim, você não conhece a pessoa, você não sabe como ela é, de onde ela vem. Então, tudo isso envolve sentimentos. Então, esse primeiro momento que vocês não se conhecem, é importante ser amigável, estar aberto, ser otimista, né? Tentar conhecer todos os membros. Muitas vezes a gente não conhece, mesmo estando no mesmo comitê local, a gente não conhece todos os membros do comitê local, porque às vezes o comitê local é grande, ou às vezes são pessoas de vários períodos diferentes, faltam muitas reuniões. Mas conhecer todo mundo e ter esse otimismo de ser aberto a conhecer o outro é importante. É o primeiro passo para a gente construir um time e um comitê local eficiente. Aqui embaixo ele fala a criação das regras do time. Quando eu falo regras, eu estou falando no sentido de
quando a gente viaja para um outro país, ou quando uma pessoa de um outro país viaja para cá, pronto. Aquela pessoa, ela tem cultura diferente, ela vem de uma cultura diferente, ela tem visão de mundo diferente. Então, de certa forma, a gente respeita aquela visão de mundo dela, ela respeita aquela cultura. Então, quando um indiano vem para o Brasil, é claro que você não vai oferecer um pedaço de carne para ele. Apesar de eu ter oferecido um indiano ter comido uma vez, mas enfim, isso é outra história. Você tem uma regra, existem regras que devem ser cumpridas, e a gente tem que respeitar essas regras, essas culturas dessas pessoas. E essas culturas, essas habilidades, essas personalidades, elas mudam não só com países, mas com estados, com cidades, com região, com bairros, com realidades sociais diferentes. E a gente tem que respeitar isso. A gente tem que fazer atividades, a gente tem que se conhecer e a gente tem que propor atividades que sejam, como a gente fala no SUS, né, tem que ter equidade, tem que ser equivalentes para todos, né? Todos têm que ter essa mesma oportunidade. Então, nesse primeiro momento, é isso, né? Pensar em todo, ser amigável, pensar em todo. Esse é o primeiro passo para a construção do time, que é o Form. E o Storm? O que vocês acham que é o Storm? Essa imagem. Talvez seja uma discussão, um bate-papo, alguma coisa assim, que deveria ter uma conversa e não um soco no meio. Soco no meio? O que é, gente, o Storm? Troca de ideias, mesmo que conflitantes. Pô, foi uma boa. Momentos de tensão, de debate. Quero mais, eu acho que vocês podem me dar mais. O que é um Storm? Quando eu estou falando do time, todos os times passam por esse espaço. Todos, sem exceção. Então, a gente falou do Form e a gente está falando do Storm. Então, depois que você conheceu a pessoa, você foi otimista, você foi aberta, conheceu. E aí, o que aconteceu depois? Tem um momento de tensão. Esse momento de tensão é por quê? Por que aconteceu isso? Gente, o Storm, ele é uma etapa normal e esperada para o desenvolvimento de qualquer equipe, para se tornar um time. É uma etapa crucial. E ela é importante e decisiva. E, na maioria das vezes, o Storm é ocasionado por diferentes problemas. No comitê local acontece muito isso. Fundei o comitê local da EF, sou um comitê não pleno. E aí começam as discussões, começam os embates por conta de atividades, por conta de planejamento, por conta de ações, de eventos. Eu já passei muito por isso. E você ter essa tempestade, nessas brigas, como é que eu falo? Essa briga muitas vezes de ego, das pessoas muitas vezes não se gostarem, ou criar um racha, né? Por incrível que pareça, é um evento normal. Isso acontece muito para a formação de um time. E eu não estou dizendo que para ser um time todo mundo tem que brigar. Não, não é isso. Mas eu estou dizendo que para você ter uma boa, lá na frente, você ter uma relação fortalecida, uma relação boa, uma relação construtiva, a maioria das pessoas, elas têm esse momento de racha, esse momento de destruição, entre aspas, para se reconstruir, se reinventar. Então, tratem com naturalidade os problemas que aparecem no comitê de vocês, na vida de vocês, para construir um time. Isso é normal. Tá, e o que eu faço? Na maioria das vezes, quando a gente fala de problemas dentro do Storm, desses momentos de tensão, eu jogo muito a questão das personalidades das pessoas. Dentro de um comitê, dentro da faculdade, a gente tem personalidades distintas. Tem a pessoa que é mais retraída, tem aquela que tem uma personalidade mais forte, que impõe os pensamentos dela na maioria das vezes, e as outras aceitam. E grande parte dos conflitos nascem dessa tensão, né, desses problemas. O importante de tudo é permanecer neutro e calmo. Por quê? São nesses momentos de tensão que começam as panelinhas, que são as famosas panelinhas. As panelinhas, elas criam esse problema de tensão. Elas deixam o ambiente mais tenso. Porque quando você tem qualquer problema com a pessoa, claramente você vai conversar com um amigo seu, do comitê local. Isso vai gerando uma tensão, isso vai gerar um ambiente em que as pessoas, muitas vezes, elas não se sentem seguras. E dentro do Storm, o que a gente quer é que as pessoas se sintam seguras e que elas falem honestamente, abertamente, o problema, né? O motivo do conflito. E na maioria das vezes, a maioria dos nossos conflitos é da forma que a gente fala. Acontece muito por conta de personalidades das pessoas, elas falarem de uma forma, elas escreverem de uma forma,
elas se posicionarem de uma forma que a gente acha que ela está sendo agressiva. Mas na maioria das vezes não, é a forma dela se expressar, é a personalidade dela. Então, por isso a importância da gente criar esse ambiente onde todo mundo se sinta seguro para expressar seus sentimentos, em que o feedback, ou seja, em que a conversa entre a diretoria local, entre o comitê local, seja uma coisa natural. Então, no final da reunião, ou no outro dia, um momento mais apropriado, vocês e a diretoria esclarecer, ou você e a pessoa conversarem. Isso é importante. O storming não é meramente você brigar com a pessoa, né? Não é meramente você ter um problema, você ter um embate, mas você ter um embate e você tentar resolver aquele embate. Você passar por esse momento e passar reconstruído, né? Tá. E o que a gente tem que fazer? Como eu te falei, aceitar como normal, permanecer neutro, mas acima de tudo a gente tem que ajudar os membros a identificar os problemas e solucioná-los. Quando eu falo do CBT, quando eu estou falando dos treinamentos, eu estou falando muito de identificar problemas de um comitê local, seja eles os problemas relacionados à comunicação, à gestão, etc. Então, toda e qualquer coisa que acontecer dentro do comitê, passem forms. Não estou falando da briga, mas se vocês acham que não tá fluindo, se vocês acham que está com problema dentro do comitê e vocês não têm esse momento, vocês ainda não desenvolveram esse elo de comunicação, passem forms. Esse questionário, ou quem sabe até uma ouvidoria, né? A gente tem ouvidoria do SCOME, a gente tem ouvidoria de uns comitês permanentes. Faça uma ouvidoria do comitê local, porque mais do que falar mal das outras pessoas, esse momento vai ser para identificar os problemas, que muitas vezes os problemas, pessoal, esses problemas eles são camuflados. A diretoria local não sabe, algumas pessoas do comitê não têm noção. Isso é importante. Aumentar os feedbacks, né, entre os diretores principalmente. E, claro, se necessário, intervindo nos comportamentos incorretos e nas discussões acaloradas. Isso pode acontecer? Pode, mas a gente tem que ter um limite. Como eu falei, a gente tem que facilitar a comunicação. A gente tem que treinar nossos membros e o grupo de vocês, o comitê local de vocês, a terem habilidades coletivas. Vocês são um time, vocês vão se tornar um time. Então, apesar de eu ter falado, o storm é importante para a construção, sim. Embate de ideias é importante, sim. Mas o respeito ele tem que vir em primeiro lugar. Então, comportamentos agressivos, comportamentos incorretos, em que fira a imagem pessoal, fira o sentimento das pessoas, etc. Isso não pode ser aceito. Mas quer dizer que não pode ser aceito que você vai tratar a pessoa da mesma forma. Não. Isso tem que ser conversado. Então, aumente os feedbacks de vocês, façam ouvidoria se vocês acharem necessário, se o problema for gigantesco. Ou, em tempos de pandemia não é possível, mas na época que eu era presidente local, eu tentava marcar, a maioria das vezes, reuniões com os diretores locais em lugares relativamente relaxados, sabe? Tipo, ter a reunião do comitê local na faculdade, mas ter a reunião com os diretores numa hamburgueria, numa pizzaria. Esse momento seria uma boa oportunidade de vocês terem uma reunião em outro momento. Tipo, marca de assistir um filme pela Netflix, todo mundo junto, com um programinha lá, conversa sobre o comitê. Vocês têm que criar esse momento de descontração entre vocês, né? Para facilitar a comunicação. E o norming, o que vocês acham que é? A gente falou do forming, do storming. O que é o norming? O que vocês acham que é o norming com essa imagem? Quando o problema se resolveu e todo mundo ficou feliz para sempre. Se entendeu, voltou a ser amigo. Momentos felizes. Entrar em um consenso. União. O que mais, gente? Você conheceu a pessoa, você brigou com a pessoa, vocês fizeram, entre aspas, as pazes, vocês tiveram um feedback efetivo dentro do grupo, né? Esse feedback mediado pelos diretores locais, principalmente pelo administrativo, VPI, VPE e presidente local tem esse papel de união, de facilitar a comunicação, e vocês entram no norma. O que é esse norma, né? É o estágio onde o time confronta seus problemas e tudo se resolve, né? Onde as normas vão sendo aperfeiçoadas e a performance do grupo também. Como assim? A gente saiu de um conflito, a gente teve o feedback, né? Nós tivemos o feedback, nós nos capacitamos, entre aspas, e agora o time ele vai ser 100%. Não, o norming é o estágio onde tudo se resolve. E às vezes a gente está no eterno norming. Isso é um problema importante.
os times e os comitês locais saem de problemas, mas esses problemas não são efetivamente resolvidos. E as pessoas continuam nesse estágio de não estar 100% e de também não estar 100% bom, ou também não ter resolvido aquele problema. Isso é importante vocês saberem, porque muitas vezes o desenvolvimento do time, o desenvolvimento do comitê local, ele vai ser afetado por isso, né? A gente brinca muito de ranço, né? Fala, tô com ranço de fulano. Então, o que a gente fala de ranço tá presente dentro do norming, é quando os problemas não se resolveram. Dentro do norming, existem alguns tipos de conceitos que valem a pena serem ditos. Por exemplo, eu falei do questionário. Dentro do norming, é importante também fazer um questionário. Você avaliar a sua equipe, avaliar a eficácia da reunião, né? Avaliar os resultados, identificar os problemas e propor as soluções. Então, fazer um forms ou algo do tipo, como eu falei, mas que as pessoas tenham a possibilidade de colocar soluções para aquilo. Isso, quando eu estou falando, não é só para a gestão de pessoas, é a gestão do comitê local também. E, acima de tudo, dentro do norming, é gerar discussão. Como assim? Eu vou brigar de novo dentro do norming? Não. Quando eu falo gerar discussão, é você trazer à tona aquele tema que foi objeto de debate anteriormente e não foi resolvido, né? Para, de certa forma, você consiga funcionar com aquilo, você consiga resolver aquele problema. E, acima de tudo, dentro do norming, que é essencial, ajudar a equipe, ajudar o time a rever os problemas e a criar novas regras se necessários. Eu falei anteriormente das regras. Existem algumas regras que são as regras sociais que a gente segue. E deve existir algumas regras dentro do comitê local de vocês. Por exemplo, no comitê de vocês não pode pegar o celular na hora da reunião. Tá, mas de onde que surgiu essa regra? Essa regra surgiu no norming, mas essa regra surgiu de uma discussão entre a Ana e a Gabriela, porque a Ana falou para a Gabriela não pegar o celular, etc. E vocês tiveram um maior problema com isso. E daí vocês resolveram o problema. E vocês criaram uma nova regra, que é não pegar o celular durante as reuniões do comitê locais. Vocês estão entendendo o que eu estou falando dentro desses estágios? Sim? Beleza, se vocês estão entendendo, agora vocês vão ter que me responder. Se vocês estão no norming, um time que está no norming, ele pode voltar para o storming? Pode? Acho que pode. Se der um conflito grave aí. A gente sempre está voltando, indo e voltando. A gente sempre está indo e voltando. E vocês vão ver isso mais lá na frente. Não é 100% fixo as coisas. Então, tenham esse ciclo em mente. Opa, tô com um problema, vamos voltar. Não dá para se reconhecer. Oi, tudo bem, como vai? Mas dá para vocês manterem uma nova relação, né? A partir daquele problema, a partir daquela discussão, etc. E o performance, o que é que vocês acham que é? Gente, performance. Seria tipo o resultado final do time? Não sei. Olha a imagem. Eu estou dando as dicas pela imagem, vocês não estão pegando. Mas essa. Acho que a execução. Execução, boa, gostei. O que mais? O que está associado à execução? Na imagem tá todas as pessoas sintonizadas, assim. Pelo que eu pensei, podia ser quando o time está sintonizado, meio que superando as dificuldades, conseguir fazer as coisas em conjunto, assim. Porque, por exemplo, essa imagem, se o time não tivesse sintonizado, não ficaria tão boa. Sim, sim. Verdade. Mesmo com os problemas, objetivo em comum. Lembrem sempre do conceito que eu falei. Um time é um conjunto de pessoas, ou é um grupo, entre aspas, com os mesmos propósitos. Cada um sabe, tem os seus objetivos em mente. Esses objetivos em comum, eles são mediados por uma liderança, né, que delega as funções e fiscaliza aquilo, e ajuda na construção. Então, o performance é o último estágio em que as pessoas sabem o que fazer exatamente. Então, veja, nesse esporte aí, você tem que ter o quê? A confiança. Então, eles já passaram por todo esse processo, eles já têm a confiança, eles já têm a capacitação efetiva, né? E, acima de tudo, o que vocês falaram, organização. Por quê? Organização e sintonia. Porque, nesse momento,
que tudo se transforma. É nesse momento em que o grupo, a equipe se torna um time. E, pessoal, deixa eu contar uma história para vocês. A gente não percebe todo esse processo. Apesar da gente falar, da gente construir, da gente pontuar e da gente tentar fazer, a gente não percebe. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, se vocês puderem abrir o microfone e dar um exemplo, se vocês já passaram por isso. Durante um período no meu comitê local, bem antes do ser presidente, isso lá em 2018, tem tempo já, nós passamos diversos problemas de motivação, as pessoas não estavam motivadas. E quando eu tentava conversar com os membros do comitê, eu tinha uma certa resistência, porque apesar de eu estar inserido naquele grupo, né, as pessoas ainda não me conheciam, porque eu era recém-filiado, eu tinha acabado de entrar. Então as pessoas não davam importância ao que eu falava ou ao que eu pensava. Isso gerou muitos conflitos, não só comigo, mas com outros colegas, que suas opiniões não eram levadas né, não eram 100% levadas como verdade, ou eram discutidas, eram colocadas em pauta. E com o tempo, no final da gestão do meu former e no início da minha, eu fui tentando colocar esses passos, como eu falei para vocês, comecei a fazer reuniões periódicas com os diretores, a diretoria do comitê local, em lugares além da faculdade, comecei a estabelecer um laço de amizade, que isso é importante. Se a gente é um time, a gente tem que ter um laço de amizade, né? E com o tempo, a gente foi percebendo que as coisas iam fluindo, a gente teve vários conflitos, a gente passou pelo Storm, a gente passou pelo Norm, e de repente, a gente viu que a gente estava no Perform quando a gente estava fazendo um evento para mais de 500 pessoas. A gente fez um congresso. Para vocês verem que as coisas, elas fluem de uma forma muito espetacular, quando tem um compromisso, quando todo mundo está comprometido. E, acima de tudo, quando a gente respeita o espaço do outro. E a gente tenta construir, né, tudo passo a passo, tudo se constrói rápido, tudo deslancha de uma maneira bem efetiva. Alguém já passou algum problema do tipo dentro do comitê local, dentro de uma liga, dentro de atlética, e quer comentar, quer falar, ou ainda está passando por um problema? Vocês não precisam falar, foi fulano, foi ciclano, não. Podem falar de maneira genérica para a gente tentar entender. Olha, vou falar pelo nosso comitê. Eu não sei porque eu não estava tão ano passado, se até a Gi ou a Sara quiserem comentar, mas pelo que eu soube, ano passado eu acho que a gente estava no Storming aí, porque o pessoal falou que faltava um pouco de comunicação, que tinha bastante problema. E esse ano, apesar da pandemia, eu acho que a gente está conseguindo sincronizar bem. Então, talvez chegamos no Perform, mas isso daí é um ciclo, né? Eu acho que ele fica acontecendo assim constantemente. Então, vamos ver o que nos espera. Sim, é um ciclo. Veja que eu estava falando para vocês do ciclo. A gente ficou no Perform no 2019. E aí, quando mudou a diretoria de novo, a gente voltou para o começo, né? A gente voltou para o Storm, porque as pessoas não se conheciam e, como a gente não se conhecia, deixou de ser um time, passou a ser um grupo, passou a ser uma equipe novamente. A gente não tinha interação. Eu deixei de ser presidente local, assumi outro cargo. O novo presidente não conhecia os novos coordenadores locais. E isso foi gerando vários conflitos. E a gente foi andando, caminhando, e a gente chegou ao Performance de novo. E isso é super normal. O que eu quero que vocês entendam com isso é o seguinte: todo o processo de construção de um comitê local é doído. Isso todo mundo sabe, né? É doído, demora tempo. Mas o que vocês têm que sair daqui sabendo é a responsabilidade, é a corresponsabilidade, como eu falei no começo. Ajudar o colega, ajudar o diretor local, ajudar o amigo naquele evento. Ah, aquele evento eu não estou participando. Beleza, eu não estou participando. Mas eu sou do comitê local. Vocês têm que vestir a camisa. Vestir a camisa. FMSA Brasil positivo. FMSA Brasil, o Noesc. Vocês têm que vestir a camisa. E a gente veste a camisa a nível nacional. Acho que vocês já perceberam isso. Vocês têm um sentimento de ser Regional Sul. A gente tem um sentimento de ser FMSA Brasil. São esses sentimentos que vão movendo a gente. E é isso que a gente tem que levar à frente, né? A gente tem que colocar isso como ponto principal para que as coisas comecem a fluir. Alguém tem mais algum relato? Alguma coisa? Podem falar, pessoal. Acho que esse momento de a gente conversar é importante para começar a entender um pouco sobre o comitê de vocês, outras situações que não são do comitê. Esses exemplos são bons.
Alô, posso falar? Pode falar. Oi, eu sou Giovana, sou LSG, e que nem eu tava falando ali, né? Ano passado a gente era mais como um grupo, e esse ano a gente tá aprendendo a ser time. Então, eu achei que o comitê, esse é o meu terceiro ano no comitê, né? E eu achei que a mudança, ela realmente aconteceu, assim. Algumas pessoas só antes lidavam como time, e eu vejo assim esse ano que a maior mudança foi realmente essa. E a gente passou por momentos de storming, passou por momentos de norming, também por causa da pandemia, eu achei assim, que nem você estava falando, como que a gente pode resolver e abrir o debate quando a gente não está se vendo, né, na faculdade todos os dias e tudo mais. Então, mas assim, a gente até criou, né, quando teve um storming no nosso comitê, quando a gente viu que as pessoas queriam falar e não tinham espaço, assim, para falar, eu até conversei com a Ana, a gente montou um Forms e a gente achou que deu bem certo, assim. Conversamos entre eu, a Ana, o Alisson, né, nosso presidente, a Teodora e a Camila, que são as vices, e daí a gente foi, como que eu posso dizer, listando, assim, os problemas e vendo onde a gente poderia melhorar cada porção do time, né, que tinha uma demanda diferente, mas é bem visível, assim, essa questão de ficar alternando entre storming e entre norming. O comitê de vocês, aparentemente, é um comitê muito grande. Então, os problemas, eles podem surgir. Assim, vão surgir sempre, principalmente quando passar de uma diretoria para outra. Justamente pela capacitação, né, que a gente fala do handover, que ele vai ter, isso vai demorar tempo, mas, acima de tudo, pela quantidade. Quanto maior o número de pessoas, maior número de personalidades a gente está lidando. E a gente tem que ter como é que fala? Maior paciência, tem que ter mente aberta. Né? Vocês vão ter que entender, na maioria das vezes, o estresse, o motivo do estresse daquela pessoa, o motivo daquela pessoa estar daquela forma. Isso são coisas normais da vida. A gente não pode levar situações pontuais como eventos corriqueiros dentro do comitê. Então, aconteceu um evento X e a gente não pode levar isso para sempre. Né? Isso não faz bem nem para a gente, nem para o comitê. E perguntaram como é aí na UNOESC. Marina, você quer falar um pouco para os meninos como é na UNOESC? Como as coisas? Abre o chat, o áudio, Marina. Por quê? Não, tem barulho não, pode abrir. Aqui tá com barulho também. O povo gosta de desculpa, viu? Nunca vi. Oi, tá dando para ouvir? Oi. Tá vendo que pode vir você com medo de falar. Tudo bom, Carlos? Oi, gente. Então, aqui na UNOESC nós somos um comitê bem novo, né? E a gente conseguiu se filiar bem no meio da pandemia, né? Então, assim, a gente desenvolveu uma primeira atividade para conseguir se filiar, que foi a única presencial, e até agora acho que nós fizemos 3 ou 4 atividades online. E, assim, a nossa universidade, ela é relativamente pequena, assim, quase todos os membros que estão agora na diretoria ou já se conheciam um pouco, a gente acho que viramos próximos, assim, pelo menos eu considero, viramos próximos e bem rápido. Nós tivemos alguns momentos de tensão, alguns momentos de storming e também norming. A gente está, acho que, aprendendo ainda a lidar com essas situações quando a gente tem conflito, mas eu acho que quando a gente consegue trabalhar como um time é sempre muito bom e é sempre muito proveitoso. E, assim, eu gosto bastante da nossa diretoria e eu acho que a gente está aprendendo um pouquinho a cada dia. Acho que tanto eu quanto meus outros amigos e colegas, a gente percebe que teve uma evolução grande no jeito como a gente lida uns com os outros, do jeito como a gente aprendeu a resolver problemas muito mais rápido, muito mais efetivamente, assim. E acho ainda que a gente tem muito para aprender, mas eu estou gostando bastante de ver essa evolução, assim, como pessoas mesmo.
lidando uns com os outros. Não sei se era mais ou menos isso, mas é essa a minha visão no momento. Massa, gostei. Alguém tem mais algum relato, alguma coisa para falar? Alguma Eu dúvida? sei. Pode falar. Então, quando a gente fala, né, de storming e de norming, pelo menos o que eu posso falar é do comitê da Positivo, no qual eu atuo. E eu creio que muito do que dita esses momentos é a capacidade do EBL, EBL, né, que não sei, tem gente nova aqui, mas é a diretoria do comitê. E isso é uma coisa ruim, viu? A gente só fala em siglas, né, isso é péssimo. Mas muito do que dita esses momentos é o estado motivacional do comitê. E depende muito de quem está ali nas posições da linha de frente da gestão. E o difícil, e o que é uma das faculdades, né, do Capacity Building, é manter todo mundo motivado. E isso durante o ano, ou conforme a diretoria, conforme a gestão, oscila muito. E talvez essa eu acho que seja a maior contribuição, né, do eixo dos treinamentos, enfim, para que a gente diminua os tempos de storming e consiga viver mais os norming, né? Conseguir deixar todo mundo nivelado, digamos assim. E esse ano a gente teve todos serem amigos, serem próximos, e isso funcionar muito bem. Acho que isso que deu um boom assim no comitê, que foi legal. Logo no início do meu comitê, ele foi fundado basicamente por colegas das turmas iniciais da faculdade. Então, eles ficaram muito no performance. Então, a partir do momento que entraram colegas da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, enfim, 10ª turma, essa integração e esse momento que vocês falaram de sair do normal, de se conhecer para o performance, ele foi ficando cada vez mais difícil. E é verdade, você integrar colegas de uma faculdade com mais de 500 alunos é difícil. Só que o ponto principal que tu falou, dentro de uma diretoria local, é a motivação. E isso é fato, isso é provado, não importa se o comitê é no Sul, é no Nordeste 2, é no Nordeste 1, é no Norte. Diretorias locais comprometidas e motivadas, elas conseguem fazer as coisas funcionarem. Elas conseguem tornar o comitê local forte, tornar aquelas pessoas, coordenadores locais, motivados, tornarem aquele time, aquele comitê local, um comitê local de destaque. Isso é importante, vocês terem a motivação. E a motivação, como a gente estava conversando, de certa forma, é um eixo, né, de treinamento que a gente fala bastante, né, de ter métodos, de ter um desenho de planejamento estratégico para que a gente possa enfrentar e construindo as coisas durante o ano. Tá, e aí, como eu falei, no performing, os conflitos eles foram resolvidos e as pessoas elas podem focar o maior tempo no trabalho sem distrações. Então, a produtividade aumenta e fica todo mundo feliz. Tá. E lembrando, alguns detalhes que são importantes. Como eu falei anteriormente, não há apenas um líder. Às vezes a gente joga as responsabilidades apenas na diretoria local ou apenas naquela pessoa responsável pela aquela ação. Como eu falei, não é. Ela pode estar como líder daquele evento, como líder daquele grupo, daquela equipe, daquele time, mas a responsabilidade não é apenas dela. Todo mundo tem que dar suporte. Todo mundo tem que dividir a tarefa. As pessoas têm que ter responsabilidade, mais uma vez. E, acima de tudo, a equipe ela vai se avaliando e ela vai frequentemente progredindo a partir disso. Por quê? Como eu disse anteriormente, quando você tem com responsabilidade, quando a equipe se avalia, tem um feedback constante, a moral dessa equipe ela se eleva, né? E as pessoas começam a ter decisões mais claras, decisões com alta qualidade. Isso quer dizer o quê? Que o tempo, os recursos que vão ser utilizados, né, eles vão ser utilizados de maneira mais eficiente. E a gente vai, e por fim, os conflitos eles vão ser apenas construtivos, né? As pessoas falam, não existe crítica, não existe conflito construtivo. Não, existe sim, né? É a forma como a gente se posiciona e a forma como a gente constrói aquilo que vai mudando, né? Que vai construindo um time, que vai mudando o comitê local. E aí, pessoal, um time só termina quando não consegue realizar o seu trabalho, não progride. Então, existem times que não progridem. Por exemplo, um time de futebol, ele vive de resultados.
Quando os resultados não estão vindo, quando eles não estão ganhando títulos, ou quando eles foram rebaixados, o que acontece? O trabalho não progride, acaba. Né? Eles vão ser substituídos, eles vão ser demitidos, etc. Como a gente disse, o comitê local da IF é um comitê mutável. Então, não vão ser vocês a vida toda. Né? Provavelmente, a gente fala que a diretoria local dura um ano. Né? E a gente vive esses ciclos ano após ano. Por quê? Porque muda a diretoria local e, para manter esse sucesso, a gente tem que fazer esse processo de renovação, né? Para cumprir todos esses objetivos. Então, gente, para ter um time, o que a gente precisa? Por fim, para a gente finalizar aqui, o que a gente precisa para ser um time? Eu queria que vocês fossem resumindo para mim uma palavra, cada um de vocês. Aqui está o que eu achei. Diálogo, união, abertura. O que mais? Eu quero aquela palavra-chave do que a gente precisa para ser um time. Organização, perfeito. Compreensão. Tá faltando uma coisinha que eu falei que é importante. Comprometimento, harmonia, comunicação. Olha, se eu fosse colocar apenas uma dessas que vocês estão colocando, apesar de todas serem importantes, e a gente viu que todas realmente são importantes, eu acho que a comunicação é a chave de tudo. Porque se a gente não se comunica, a gente vai viver sempre aquele mesmo ciclo, sempre os mesmos problemas. E se ficar sempre naquele mesmo lugar, e a gente não vai avançar. Mas claro que todos os outros são importantes, confiança, cooperação, comunicação. E a confiança, mais uma vez, ela só se desenvolve com o tempo, né? Então, isso que eu estava falando, a maioria das vezes a gente tem a dificuldade no início da gestão do comitê local, né, diretoria local, o EBL, com dificuldade, e quando começa a deslanchar, aí já muda o comitê. Mas acontece, isso é normal. Então, pessoal, vocês têm mais alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram falar, compartilhar? Gente, eu não tenho dúvida, mas eu acho que é legal assistir uma capacitação dessas, porque agora que a gente está com bastante gente, um time grande, assim, eu acho que no comitê é importante a galera sempre lembrar que tem que estar unida e, tipo, conversando toda hora entre si, né? Porque nem que seja nos pequenos grupos, no grupo que vai fazer atividade e tal, porque senão começa a se separar o time inteiro e daí para de ser um time e vira um grupo novamente, né? Sim, e uma coisa, das 50 pessoas que estão aqui, não tratem a IF como uma liga, não tratem a IF, pelo amor de Deus, como meramente uma instituição que vai fazer atividade. A gente não faz sua ação, a gente não faz sua atividade. Eu espero que com o tempo, as pessoas que... Tem muita gente nova que entra e sente isso, mas não é só isso, é com a experiência, com o tempo. Daí a importância do EBL passar isso. Vocês têm que passar essa motivação, esse sentimento de pertencimento. A gente tem que ter essa sensação de pertencimento pelas coisas. E com isso, com o tempo, vai melhorando. É super normal. Logo quando chega, as pessoas ficarem fechadinhas no seu comitê permanente. Eu só sou do SCOM, eu vou fazer atividade só do SCOM. Não é assim. Com o tempo, vocês vão entender. E daí a importância desses treinamentos que a gente fala, vocês sempre fazerem reuniões além das atividades entre vocês, terem os momentos de descontração entre vocês, terem os momentos de feedback, de comunicação, né? Serem amigos, né? Além de tudo, serem amigos. Alguém quer compartilhar mais alguma coisa? Eu queria um feedback de vocês Eu agora. acho que... desculpa. Pode falar. Eu acho que a mensagem que fica disso tudo é que a nossa responsabilidade com a IF não acaba com a nossa gestão, né? Tem que lembrar que, até por regimento, né, pelo menos no comitê positivo, você tem que ficar responsável durante um ano para capacitar a pessoa que vem no teu lugar e dar continuidade àquilo que foi feito, né? Então, só lembra disso, gente. O cargo não acaba quando você termina a sua gestão, enfim. Tipo, esse ano não sou mais LVP, ano que vem, dane-se. Exatamente. E a maioria dos problemas surgem daí. Tipo assim, eu fui presidente local.
Eu terminei. A minha gestão só acaba com a gestão do meu próximo colega presidente local acabar. E olha lá, né? As pessoas têm que ter esse senso. Até hoje eu tenho esse senso de responsabilidade das coisas que acontecem. Apesar de não ser mais do ADM do comitê local, eu tenho responsabilidade com aquilo. Porque eu participei da construção daquilo. Vocês têm que desenvolver isso com o tempo, né? Alguém quer falar mais alguma coisa, pessoal? Vocês já estão cansados.